Olá, pessoal, estamos aqui de volta agora para a gente corrigir as nossas atividades. Gravei um vídeo para vocês, também estou enviando, espero que vocês assistam, fazendo um resumo do texto que eu enviei para vocês estudarem, tá bom? Sobre o islamismo. Bora lá para corrigir as nossas atividades, né? Vamos seguir. Primeira atividade. Leia o trecho a seguir. Além do surgimento de uma nova potência, é preciso considerar o nascimento e evolução de uma religião monoteísta, de características originais. O Islã, cuja revelação e primeiras regras são devidas a Maomé. De acordo com o islamismo, é correto afirmar que o islamismo tem fundamento, né? De acordo com o islamismo, o que é correto afirmar? Né? Quais são os fundamentos do islamismo? É uma religião politeísta, monoteísta, ateísta, cientifista ou zoroastrista, né? O islamismo é uma religião monoteísta. Como eu disse lá na explicação, o islamismo ele teve inspiração no judaísmo e no cristianismo, tá? Maomé, Muhammad, né, teve vários problemas para a propagação da sua religião, justamente porque ele estava numa região onde havia o culto a vários deuses, o politeísmo, e por isso ele teve muita dificuldade de propagar, de inserir essa nova religião na sua localidade, tá? Então, o islamismo é uma religião de características monoteísta, tá certo? É monoteísta, tá bom? Bora para a próxima. Atividade 2. Leia o trecho a seguir. Todo muçulmano deve aprender árabe, pelo menos ponto de recitar, ou a ponto, né? Pelo menos a ponto de recitar o Corão e invocar o nome de Deus. Um sábio religioso precisa saber mais que isso, tá? Precisa saber mais do que simplesmente ler e recitar alguns trechos do Alcorão. O trecho faz referência ao Corão, que é o... que é o Corão? Né? É isso que ele está querendo saber aqui. Ele diz que o muçulmano deve aprender o árabe, pelo menos para ler e recitar algum versinho do Corão. Mas o que é esse Corão? É o livro sagrado dos judeus? É o livro sagrado dos cristãos? O livro sagrado dos muçulmanos? O livro proibido dos muçulmanos? O livro amaldiçoado pelos muçulmanos? Aqui no nosso enunciado, está dizendo que o muçulmano deve saber o mínimo do árabe para conseguir pelo menos recitar alguns versos. Então, ele não é proibido e nem amaldiçoado, tá? E nós estamos falando do islamismo, então é o livro sagrado dos muçulmanos. Olha só, textão. Leia a seguir o fragmento da obra Uma História dos Povos Árabes, para responder às atividades 3 e 4. À medida que seus ensinamentos se difundiam, tornava-se mais claras as diferenças com as crenças aceitas. Atacavam-se os ídolos dos deuses e as cerimônias a eles relacionadas. Ordenavam-se novas formas de culto e novos tipos de boas ações. Ele adotou mais explicitamente a linha dos profetas da tradição judaica e cristã. Por fim, sua posição tornou-se tão difícil que em 622 ele deixou Meca e foi para o oásis 300 quilômetros ao norte, Yatrib, que seria conhecida no futuro como Medina. Certo? Aqui ele está falando para nós, né, sobre Muhammad, sobre a propagação da sua religião, sobre a perseguição que ele sofre e sobre o seu exílio, né, a sua saída e fuga para Medina. Tá bom? Em 622. Vamos ver então aqui quais são as questões, o que ele pede para nós na questão 3 e 4. O fragmento versa sobre um importante episódio da história muçulmana. Identifique-o
nas alternativas a seguir. Quem assistiu a explicação que eu gravei para vocês, foi uma explicação bem rápida. Lembra que eu falei sobre o momento em que Mohammed ele sai de Meca e vai para Medina. Esse momento ficou marcado com um nome. E esse nome é a Egéria, tá? Egíria. Episódio que marca, né, a saída de Mohammed. Vê? O início da era muçulmana e marca o início do calendário muçulmano também, tá? Marca essa saída, esse início, esse marco desse começo da religião, então é marcado ali nesse episódio em que Muhammad sai de Meca para Medina, tá? Egíria. 4. De acordo com o texto, a fuga de Maomé e seus seguidores para Medina foi motivada por conflitos sociais resultantes Quais foram esses conflitos que levaram os seguidores, Muhammad e seus seguidores, a fugirem de Meca para Medina? Olha só um minutinho aí. Ostensivas oposições a Maomé e seguidores às práticas religiosas de Meca, perseguição anticristã promovida contra Maomé e seus seguidores, perda de poder político de Maomé e seus seguidores em Meca, gestão opressiva fundamentalista de Maomé e seus seguidores em Meca, disputa política entre as famílias Coraixita e as tribos Iorupas em Meca. Na verdade, o que aconteceu? Está na letra A, né? Ostensiva oposição aos seguidores e práticas religiosas de Meca. Quem que estava perseguindo essas práticas religiosas? O próprio Maomé, né? Ele era contra aquelas práticas religiosas que estavam acontecendo e que aconteciam em Meca, tá? E isso fez com que eles fossem perseguidos. Então, esse era o grande conflito que acontecia entre Muhammad, Maomé, né? E a própria cidade de Meca ali e tudo que acontecia, tudo que envolvia aquela sociedade. Quinta questão, tá acabando, gente. Um ano depois de terem saído das fronteiras da Arábia, em 633, os árabes já tinham atravessado o deserto e derrotado o imperador bizantino Heráclio. Nas margens do rio Yarmouk, em 3 anos tinham tomado Damasco, 5 anos mais Jerusalém. Passados 8 anos, controlavam totalmente a Síria, a Palestina e o Egito. Em 20 anos, todo o Império Persa, até ao Oxus, tinham caído sobre a espada árabe. Em 30, era o Afeganistão e a maior parte de Punjab. Olha só que expansão, né, dos árabes. A impressionante velocidade de expansão islâmica tratada no texto deve ser relacionada com a solidariedade entre os povos, jejum do Ramadã, jihad, guerra santa, rituais do Ashura, peregrinação de Meca. Qual dessas alternativas retrata esse fato que foi falado no texto da expansão árabe, né? A expansão muçulmana sobre todo aquele território da Península Arábica ali. O que levou o que motivava, né, esses guerreiros, né, a essa expansão? A nossa alternativa é a jihad, que é uma guerra santa. Era uma guerra santa por quê? Porque eles estavam levando a palavra, eles estavam pregando a palavra, eles estavam expandindo essa religião. E para eles isso era um trabalho santo, um trabalho sagrado, né? De levar e expandir essa religião, tá? Posteriormente, na nossa sociedade mais atual, a jihad acaba tomando uma proporção muito extremista, né? Por alguns grupos muçulmanos. Tá certo? Então, obrigada pela atenção, espero ter ajudado vocês. Assistam até o fim, não esquece de deixar lá o nome de vocês no comentário, tá bom? Beijo, fica com Deus e até a próxima.